Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais fórmulas que são usadas nos conceitos de velocidade média, deslocamento e tempo. Se você já está acompanhando os meus vídeos, pode ser que você está se perguntando, mas onde estão as tão famosas fórmulas da física? Eu vou começar falando sobre fórmulas hoje, vou começar a dar algumas fórmulas e explicar para vocês como que vocês devem usar essas fórmulas. Mas eu já falei uma vez e eu volto a falar. Não adianta você saber simplesmente as fórmulas ou você achar que decorou as fórmulas, pronto, resolveu a física. Na verdade, mais importante do que a fórmula é você entender os conceitos por trás das fórmulas. Por isso, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores do canal, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma olhada lá que você vai entender o conceito de deslocamento, o conceito de tempo, o conceito de velocidade, depois também o conceito de aceleração, de força, que serão os assuntos dos próximos vídeos. Então entenda primeiro esses conceitos para depois a gente passar para as fórmulas. Agora, se você já sabe o que significa cada um desses conceitos, então podemos passar aqui para as nossas formulazinhas. Nessa questão da velocidade média, existem três fórmulas principais, mas eu vou dizer que basicamente é uma fórmula que a gente vai ter que usar, que é a fórmula da velocidade média, mas assim, ela é tão simplesinha, mas tão simplesinha que você não precisa nem decorar. Você entendeu o que ela significa, pronto. Você não precisa mais ficar fazendo um monte de coisa. Eu vou tentar colocar a fórmula aqui para ver se fica melhor. Nosso quadrinho aqui. Vamos lá. Quais são as três fórmulas? Primeiro, a fórmula do deslocamento, a fórmula do tempo, a fórmula da variação do deslocamento, a fórmula da variação do tempo e a fórmula da velocidade média. Eu vou começar falando sobre a velocidade média. A velocidade média, V maiúsculo, M minúsculo, V de velocidade e M de média, é igual a variação do deslocamento, ou a variação da posição, desculpa gente, a variação da posição sobre a variação do tempo. Bom, tem algumas pessoas que são muito metódicas, gostam de ter métodos, gostam de ter fórmulas para tudo. Eu não sou assim, tá bom? Mas, se você é uma dessas pessoas, é bom que você saiba dessas fórmulas. Só que elas são tão intuitivas, elas são tão simples, que mesmo que você não saiba ela de cor, você já consegue muitas vezes tirar de letra. Então vamos falar sobre a variação da posição. Pode ser ΔX, eu já vi também ΔS, não importa como que a gente vai chamar. Esse daqui seria o deslocamento. O que é isso, o deslocamento? Se você saiu de um ponto e chegou a outro ponto, essa diferença aqui da posição, diferença da posição, a gente chama de deslocamento. Só um exemplo para ficar bem claro para vocês. As estradas geralmente elas são numeradas de acordo com a quilometragem, então com a quilometragem. Então eu posso dizer, eu estou no quilômetro tal da estrada e eu vou para o quilômetro tal. É uma marcação que tem para a gente saber a posição que você está naquela estrada. Então imagina a seguinte situação, eu estou no quilômetro 240 da estrada e eu chego ao quilômetro 320, então veja, eu saí do 240 e cheguei no 320. Essa diferença que eu faço, quando eu pego esse menos esse, é o tanto que eu andei. Algumas pessoas conseguem fazer isso intuitivamente, mas é só eu fazer a diferença, onde eu cheguei menos onde eu saí. Daí eu vou encontrar o meu deslocamento. Ou seja, ΔX é igual ao X, ou XF, que é o X final, menos o X inicial. Nesse caso aqui, olha só, seria 320, onde eu cheguei, menos 240. O meu ΔX, o meu deslocamento, vai ser de 80 km por hora. Alguns exercícios podem já dar para você o deslocamento, então não vai ser necessário você fazer essa diferença daqui. Essa diferença só é necessário quando o exercício fala a posição da qual o nosso móvel saiu, no qual o corpo que está se movendo saiu, até a posição onde ele chegou.
Mas se ele der já o deslocamento pronto, não precisa fazer essa formulazinha aqui, ok? Nem precisa ficar pensando, ficar fazendo continha, nada disso. Agora vamos falar a respeito do intervalo de tempo. De novo, alguns exercícios, ou talvez muitos exercícios, eles já vão dar o intervalo de tempo em que o nosso deslocamento aconteceu. Então, aconteceu em 1 hora, aconteceu em 2 horas, aconteceu em 30 segundos e por aí vai. Mas ele pode também dar o tempo, dar na verdade o horário em que ele saiu e o horário em que ele chegou. Então, por exemplo, nesse caso aqui, saiu 240 quilômetros, do quilômetro 240, às 13 horas e 30 minutos. E chegou ao quilômetro 320 às 14 horas e 30 minutos. O que me interessa nesses exercícios não é o horário que ele saiu ou o horário que ele chegou, mas sim o intervalo de tempo que ele gastou para fazer o deslocamento. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui. O intervalo de tempo, ΔT, é o tempo final menos o tempo inicial. Ou talvez eu possa fazer isso já de cabeça em alguns exercícios. Se não dá para fazer de cabeça, a gente faz a subtração. Então, ó, o tempo final, 14h30, menos o tempo inicial. Qual que foi o intervalo aqui? 1 hora. Se você não conseguir fazer de cabeça, faça essa subtração. Porém, toma muito cuidado. Lembra que as horas, nós temos 60 minutos para dar 1 hora, não são 100 minutos como as outras unidades, como quase todas as outras unidades. Então, preste bastante atenção nesse detalhe, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o meu ΔX, ou o meu deslocamento, foi de 80 quilômetros, porque ele saiu do 240 e chegou ao 320. A diferença aqui dá 80 km por hora. No caso do tempo, o que aconteceu? Ele saiu às 13h30, chegou às 14h30, então meu intervalo de tempo foi de 1 hora, ok? Intervalo de tempo de 1 hora. Daí eu quero descobrir qual foi a velocidade média. Tá dando um pouquinho de reflexo, mas vamos tentar. Qual foi a velocidade média desse meu móvel? Bom, é só aplicar agora essa formulazinha aqui, que é muito simples, é só isso, ó. Deslocamento sobre o tempo, sobre a variação do tempo. Então, a minha velocidade média é o deslocamento, nesse caso foi de 80 km, o meu tempo, nesse caso, foi 1 hora, ó, 80 km em 1 hora. Faço a divisão, nesse caso já está muito simples, já está praticamente feita. 80 dividido por 1 vai dar 80 quilômetros por hora. Presta atenção que a velocidade sempre é dada por uma medida de comprimento, no caso do movimento retilíneo, tá? Uma medida de comprimento, que aqui no caso é o quilômetro, por uma medida de tempo, que é, nesse caso, hora. Então, sempre vai ser quilômetro por hora. Velocidade nunca é dada em quilômetros, nunca é dada em metros. Velocidade é dada em uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo. Aqui, quilômetros por hora. Uma coisa super importante da gente falar é que assim, se você der a velocidade em uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo, certo, vai estar certa a sua velocidade. Então, eu posso dizer que a velocidade é dada em quilômetros por hora? Tá certo? Sim. Posso dizer que em metros por segundo? Sim, ó, metros por segundo, comprimento por tempo. Posso dizer que é em quilômetros por segundo? Sim, tá certo, velocidade quilômetros por segundo. Posso dizer que é em centímetros por segundo? Pode. Posso dizer quilômetros por minuto? Pode, também é velocidade. Agora, embora todas essas sejam medidas de velocidade, uma coisa super importante para você se atentar é: o exercício está te pedindo a velocidade em quê? Então, se o exercício está te pedindo em quilômetros por hora e você der em quilômetros por minuto, você vai estar errado. Tá, quilômetros por minuto é velocidade? É, mas não é o que o exercício está te pedindo. Se você der em quilômetros por hora, mas o exercício estiver te pedindo em metros por segundo,
Então vai estar errado. Procura sempre se adaptar ao que o exercício está pedindo. Uma dica que eu vou dar é a seguinte: se ele está pedindo em quilômetros por hora, o que você faz? Você já coloca o seu deslocamento em quilômetros, mesmo que ele esteja em metros, em qualquer outra unidade. Passa ele para quilômetros, faça uma conversão das unidades de medida. Você não sabe, é importante você se relembrar. Como que eu passo de quilômetros para metros, de metros por quilômetros? Super importante você saber isso, tá bom? Então, se ela está pedindo em quilômetros por hora, deslocamento quilômetros. E o seu tempo é quilômetros por hora. Já deixa em hora, porque já fica mais fácil. Se está te pedindo em metros por segundo, já faça o seu deslocamento em metros e o seu tempo em segundos. Já facilita um pouco. Uma coisa que pode acontecer, que eu vou ensinar ainda para vocês mais à frente, é talvez você encontrar em quilômetros por hora e tem uma regrinha bem simples para a gente passar para metros por segundo. Ou você achar em metros por segundo uma regrinha bem simples para você passar para quilômetros por hora. Mas por enquanto, fica a dica. Pediu quilômetros por hora, deslocamento quilômetros, tempo hora. Se te pediu em metros por segundo, deslocamento em metros e tempo em segundo. Lembra, você precisa dar a resposta na unidade que te foi pedida, senão você vai estar errando. Com base nessa equação que eu passei para vocês, ou nessa formulazinha que eu passei, que é velocidade média é igual ao deslocamento sobre o tempo, você não só consegue encontrar a velocidade média quando você tem o deslocamento e o tempo. Então, por exemplo, eu tenho a velocidade média e o deslocamento, eu consigo encontrar o tempo. Se eu tenho a velocidade média e o tempo, eu consigo encontrar o deslocamento. Porque, olha, se eu tenho duas unidades, ou se eu tenho dois números conhecidos, e na minha formulazinha tem 3,